Professor, prazer tê-lo conosco novamente, tudo bem? Tudo bem? Um abraço, Marcelo, e é sempre bom conversar com você. Bem, eu tenho alguns amigos que dizem tudo bem é o jeito de começar uma conversa, né? Porque as coisas não vão nada bem, né, professor? Claro, com certeza, nós estamos passando por uma pandemia mundial que afeta toda a humanidade, afeta a economia, afeta o psicológico, afeta a perspectiva, e com um agravante muito sério no Brasil, porque o presidente é alguém que se coloca contra a ciência, contra o conhecimento e contra a pesquisa. E ele, com certeza, será responsável por um monte de cadáveres que vão acontecer ao longo desses dias e desses meses. Porque não é possível, no mundo em que nós vivemos, no século XXI, onde a ciência, o conhecimento, a pesquisa dirigem a humanidade. E você não pode se colocar contra a ciência. Isso acontecia na Idade Média, em que as pessoas ouviam a igreja e não a ciência. E hoje, em alguns lugares do Brasil, comandado pelo presidente protofascista Jair Bolsonaro, pessoas continuam ouvindo as suas igrejas, ouvindo o presidente da República e desprezando a ciência. Isso significa morte, muita morte. Por isso, é lamentável que o Brasil hoje seja chacota mundial. Nós somos ridicularizados pelo mundo. Vamos chegar na próxima semana, ou talvez na outra, a um momento em que países europeus e latino-americanos, e já está ocorrendo, vão proibir a entrada de brasileiros. Tamanha é a vergonha mundial. Estamos realmente no Brasil descendo os degraus da civilização humana. Ou damos um basta nisso, ou seremos conhecidos no mundo como o país mais atrasado da humanidade. Agora, o professor, são calamitosas as suas opiniões, né? Mas eu não sei se sou tão pessimista assim, mas parece que irá ficar um pouco pior do que está, por conta de que nós temos um governo na sua base militar, o seu apoio é militar, apesar de não ser ainda um governo de ditadura militar, mas tem uma forte base militar. O vice-presidente é um general. E nós temos ali na esquina, à espera, pedidos de impeachment, mas que estão na gaveta do presidente do Congresso. E é um presidente que integra, ou pelo menos se dá muito bem com o chamado Centrão. Nós temos muito pouca chance de, nos próximos semanas, vamos dizer, não vamos falar em meses, porque meses parece 10 anos para a nossa conjuntura, mas nós temos muito pouca chance de termos o início de um processo de impeachment. O que é que nos espera ali na esquina, hein, professor? Bom, Marcelo, esta pandemia tem dois aspectos que são fundamentais. O primeiro deles mostra o desgoverno de Jair Bolsonaro. Ele não sabe trabalhar com a crise e, por isso, ele afunda a cada dia que passa. Por outro lado, a pandemia tem um outro aspecto. Não permite que o povo saia à rua. Sai aí algumas carreatas apoiando o Bolsonaro, mas povo participando de caminhadas, de marchas, de manifestações, isso não ocorre. E não é possível que ocorra agora exatamente por causa do isolamento social. E para nós termos um processo de impeachment, Marcelo, nós temos que ter, primeiro, o crime de responsabilidade, e aí há vários. Sim. Em segundo lugar, nós temos que ter pressão popular na rua para que o presidente da Câmara dê andamento ao processo e para que os deputados e depois os senadores sintam a pressão popular. Não há processo de impeachment sem pressão popular. E nesse momento a pressão popular não ocorre. Então, quem está tomando algumas medidas? As instituições. O Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional. Mas isso não é suficiente. Essas instituições
elas têm que sentir o hálito do povo, o clamor do povo, o grito do povo. E isso, infelizmente, não está ocorrendo porque não podemos sair às ruas. Eu tenho a impressão, e vejo isso com bastante perspectiva, que na medida em que nós vamos superando esse momento difícil da pandemia, o impeachment do Bolsonaro será uma urgência histórica. E aí sim o povo irá para as ruas. E irá para as ruas carregando os nomes dos cadáveres pelos quais ele é o grande responsável. Agora, então, está faltando isso nesse momento. Pois não. Mas, professor, fazer um recorte exatamente nessa sua palavra, urgente. Urgente quando? Urgente é para já, mas nós não vemos exatamente um impeachment. O impeachment começa no Congresso, ou, bom, vamos falar um pouco melhor. O impeachment começa nas ruas, né? E depois ele invade o Congresso, assim tem sido. Mas que urgência é essa de que nós falamos? Que nem as ruas e nem no Congresso se discute basicamente isso hoje. A urgência para mim, Marcelo, o limite seria o começo de agosto. Eu espero que a partir de agosto esse processo se desencadeie. Por quê? Porque a cada semana nós temos uma denúncia. Ontem surgiu uma nova denúncia. Na próxima semana devem surgir novas denúncias. No momento em que abrirem totalmente o vídeo, novas interpretações. Então é um governo que está derretendo. Ele não tem mais o apoio que teve quando se elegeu. E aqui em Santa Catarina, que ele teve praticamente 70% dos votos, ele não tem mais isso. É um governo que hoje, eu diria, no Brasil, tem em torno de 25%, com tendência a cair cada vez mais. Então, quando este governo chegar lá em 15%, 10%, não existe mais possibilidade de governar, porque um governo não basta ser eleito, ele precisa buscar a legitimidade a cada dia que passa. E a legitimidade se busca no respaldo da população. E o que nós estamos vendo com Jair Bolsonaro, a sua tropa e a sua família? A perda da legitimidade a cada dia que passa. Então, se nós pudéssemos sair às ruas hoje, não tenha dúvida, Marcelo, nós teríamos em cada domingo milhares de pessoas na rua. São Paulo, Rio de Janeiro, o sul do Brasil, o norte, o oeste. Veja como o governo se derrete, o governo central, que quem está assumindo hoje a vanguarda da luta contra esta pandemia são os governadores. Os governadores é que se reúnem, são eles que têm a chancela do Supremo Tribunal Federal, são eles que dizem quais são os rumos a serem tomados, e ignoram completamente o governo federal. Uhum. Então, eu entendo que nós poderíamos ter isso logo, mas não é possível por causa da pandemia. Então, é preciso passar esse momento para daí sim o povo sair às ruas e dizer: Bolsonaro, não mais. Agora, o professor, eu quero fazer uma conexão desta conversa aqui, talvez pela via econômica. E que talvez seja uma forma de se resolver isso. Nós vemos aí que, paralelamente, na macroeconomia, nós estamos vendo aí um recrudescimento entre as relações do governo americano, o governo do presidente estadunidense Trump com a China. O presidente tem feito enormes desaforos, né? Ultimamente tem falado em romper economicamente com a China. Por mais que isso seja um absurdo, né, do ponto de vista prático, econômico, né, os americanos têm uma imensidão de empresas dentro da China, né, a China detém uma quantidade imensa de dólares em dívida dos Estados Unidos. Mas aí eu lhe pergunto, o governo Bolsonaro tão alinhado ao presidente Trump e este rompimento anunciado, o senhor não acha que isso irá, a nossa economia aqui, o nosso PIB, irá se aprofundar ladeira abaixo junto com Trump? E aí sim nós vamos ter, mas aí eu estou imaginando que isso seja depois de agosto, como o senhor está prevendo aí, eu imagino que isso seja mais para o final do ano. Eu queria que o senhor analisasse sob este ponto de vista, sobre a economia.
a crise do ponto de vista da macroeconomia. Sem dúvida, Marcelo, o Brasil está aprofundando a sua crise econômica e não é só por causa da pandemia. A nossa economia já vinha mal antes, não é agora. A pandemia aprofundou o processo, mas ela já vinha mal antes. Bastava ver o nosso processo de desindustrialização. Quando o Brasil se alinha aos Estados Unidos e rejeita a sua soberania a tal ponto de o presidente Jair Bolsonaro bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e voltar ao pré-64 e ao pós-64, quando na política externa se tinha o princípio de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, nós estamos descendo também ladeira abaixo na economia, porque o que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. E o que é bom para o Brasil não é bom para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, no campo econômico, trabalha como um país imperialista e é contra o nosso nacionalismo. E nós precisamos ter uma economia que defenda o nacionalismo econômico. Isso é fundamental. O que a Coreia do Sul exige dos seus empresários? Que eles sejam nacionalistas e que eles ganhem dinheiro e que invistam no seu país. Tanto é que na Coreia do Sul, pouca gente sabe, mas na Constituição existe pena de morte para todo aquele que evade divisas do país sem pagar os devidos impostos. E quem pode fazer isso? São os empresários. Portanto, na Coreia do Sul, a forca ameaça diariamente o empresário que ganha dinheiro e não investe no seu país. Eu estudei no México com um jovem da Coreia do Sul. Tinha uma bolsa de $5.000 por mês. E ele sabia muito bem que, terminado o seu estudo, ele tinha que voltar para o país. Se por acaso ele não voltasse, ele sabia que alguém viria atrás dele, porque o Estado é forte. Agora, nesse conflito entre Estados Unidos e China, o Trump está defendendo o nacionalismo, porque ele tem uma eleição pela frente e ele sabe que é preciso investir nesse aspecto, senão ele não ganha a eleição. Veja você como o Bolsonaro é contraditório. Enquanto o Trump é nacionalista e defende as suas empresas, defende a sua economia, o Bolsonaro abre a nossa economia para os Estados Unidos, entregando o pré-sal, entregando a biodiversidade, entregando um local em Alcântara para pôr uma base militar, um lançamento, entregando as nossas riquezas. É exatamente o contrário. Agora, o conflito Estados Unidos, China, briga de cachorro grande, tem o objetivo de o Trump ganhar as eleições. O Brasil não pode entrar ao lado dos Estados Unidos. O Brasil tem que entrar ao lado dos interesses nacionais brasileiros. Nós temos que defender a nossa economia, porque nós temos com a China em torno de 30% do nosso comércio mundial. E a China é fundamental para nós, é o nosso maior comprador. Se a China resolve não comprar a soja brasileira, não comprar a carne brasileira, aqui em Santa Catarina, no oeste, nós vamos ter um desemprego generalizado dos frigoríficos. Portanto, o Brasil, quando se mete nesta briga de cachorro grande ao lado de um deles, que são os Estados Unidos, o Brasil, de Jair Bolsonaro, está dando um tiro no próprio pé. Agora, o professor, na reta final desse nosso papo aqui já, voltando aqui para o Brasil novamente e analisando essas saídas, eu fico muito preocupado quando nós todos, né, ficamos esperando um processo de impeachment deste Congresso, né? Talvez, eu não sei se talvez nós estejamos diante do pior Congresso dos últimos 20 anos, né? Onde o centrão tem maioria, a esquerda está muito fragmentada, o movimento sindical parece ter acabado com estas
com essa reforma trabalhista. Enfim, foi flexibilizadas todas as formas de direitos, né, dos trabalhadores, da classe operária, do cidadão mais comum, e não há oposição que se coloque como projeto de governo, né? É um Congresso realmente muito frágil. O senhor acredita em impeachment com este Congresso Nacional? Marcelo, eu estou de acordo com toda esta avaliação que você fez agora. O que ocorre é o seguinte: você não consegue alimentar o Centrão, porque o Centrão tem fome, fome de cargos, fome de dinheiro, fome de influência. E por mais que você dá a ele, mais ele quer. Quem vai determinar isso, Marcelo, são as ruas. Te digo, este, sem dúvida nenhuma, deve ser o pior congresso da história do país. Talvez na Primeira República nós tenhamos tido congressos tão subservientes quanto esse. Agora, este congresso e essas autoridades, seja das várias instituições, tremem quando o povo sai às ruas. Eles têm medo de povo, não tenha dúvida. 1 milhão em São Paulo, 1 milhão no Rio de Janeiro, por todos os lugares do Brasil. Quando o povo sai à rua e exige, o grito do povo faz estremecer os palácios. Por isso, eu acredito que só teremos impeachment no momento em que o povo puder sair às ruas. Enquanto o povo não sai às ruas, não tenha dúvida, Bolsonaro vai se afundando na crise, porque não sabe geri-la. Mas é preciso que essa crise acabe, para que o povo possa sair às ruas e o Congresso tome outro rumo. O Congresso, estou de acordo contigo, não é ruim, é péssimo, mas diante do povo, ele fica com medo e vai escutar a voz do povo. Veja você o que aconteceu em 2016 com o impeachment da Dilma. A Dilma não chamou ninguém para a rua. A Dilma não convocou o povo à rua. Se tivesse convocado e a convocatória dela tivesse força de pôr o povo na rua, talvez nós não tivéssemos tido o impeachment. O que determina numa democracia capitalista como a nossa é povo organizado na rua. Ok. Professor, acho que nós, na verdade, demos uma outra pincelada boa aqui nesta nova entrevista que nós fizemos, entre tantas, aqui na RDA Brasil. Vamos continuar acompanhando. Acho que é uma torcida nacional, né? E quando o senhor diz, quando nós pudermos ir à rua, isso não quer dizer que nós precisamos da autorização de alguém para ir à rua, né? Mas nós não estamos ainda convencidos disto, né? E isso é preciso ainda, imagino que o senhor esteja falando de uma espécie de caldo de cultura política para que se leve, que as pessoas se encontrem nas esquinas como uma única saída, né? Como foram os últimos impeachments também, enfim. Claro. E a situação sanitária, Marcelo, nos impede disso. Esse é o grande problema. Exatamente. Então tá. Professor, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela sua atenção conosco, o seu carinho de sempre. E vamos lhe incomodar aí mais vezes ainda este ano aí. Muitas vezes, com certeza. Eu que agradeço, Marcelo, e sempre que puder conversar contigo, para mim é um prazer. Tá certo. Muito obrigado. Valeu, até mais. Um abraço. Até mais. Está aí um pouco desta visão do professor Rampinelli. Voltamos numa próxima. Até lá.